Fala comigo, terceirão! Tudo certo, galera? Tudo beleza? Já viram aí qual que é o título da aula, né? Já ficaram curiosos, já ficaram, ai, que assunto massa, porque até o ano passado, no segundo ano, a gente não conseguiu falar desse assunto. Pois é, agora chegamos nesse assunto, que para alguns é interessante, é legal falar nesse assunto, para outros não é tão agradável assim, mas infelizmente a gente tem que lembrar, como infelizmente é a função do historiador, lembrar a sociedade sobre algumas coisas que muitas vezes ela não quer se lembrar, mas a gente tem que estudar isso aqui, a gente precisa falar desse assunto que é no mínimo básico, né? Para você que vai fazer as provas aí que você está se preparando, certo? Quero primeiramente agradecer a todos que estão aí, quero agradecer muito, vocês estão sempre prestando atenção, sempre assíduos na aula. Beijo, meu anjo, te amo. Minha linda Gi, maravilhosa. Qualquer coisa me chama, tá? Então, assim, ó, terceiro ano. Seguinte, nós temos que temos que falar desse assunto aí da Alemanha no período entre guerras. A Alemanha que vai então da República de Weimar ao Estado nazista, certo? Então vamos lá. O que a gente tem aí, ó? Primeiramente, quando a gente fala no nazismo alemão, certo? Quando a gente fala no nazismo alemão, a gente acaba percebendo então uma situação que leva até o nazismo. Mas que situação? O que aconteceu na Alemanha que acaba levando? Então, o nazismo acaba sendo consequência da forma como terminou a Primeira Guerra Mundial e o que acabou ficando definido com o fim da Primeira Guerra Mundial. Inclusive tem o nome de um tratado, chamado Tratado ou Paz de Versalhes, que muitas vezes, né, algumas pessoas costumam dizer o seguinte: a partir do momento que então os países da Tríplice Entente venceram a guerra, eles, quando criaram o Tratado de Versalhes, perderam a paz. Porque a partir daí seria criado um outro contexto para uma nova guerra. E foi justamente isso que acabou acontecendo. Primeiramente, vamos lembrar, claro, né? Existiam algumas cláusulas que foram impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, certo? Como, por exemplo, quais são essas cláusulas? Agora eu quero ver. Já começamos bem, já começamos agora com o desafio, não é mesmo? Já começamos agora com o nosso desafio. O desafio nosso hoje aí é o seguinte, tá? O desafio dessa terça-feira, dia 1º de setembro. Olha que data, hein, velho? Que data. Essa data é uma data histórica, certo? Depois você vai procurar aí por que o 1º de setembro é uma data histórica, tá? Tem a ver com guerra. Mas não é esse o desafio, não é esse. O nosso desafio agora aqui é o seguinte: quais foram as principais cláusulas impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes? Repetindo, quais foram as principais cláusulas impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, certo? Você vai colocar lá num post no Instagram, lindo e maravilhoso. Vai me marcar, vai marcar o colégio. Se você não me segue ainda, por favor, né? Tá resistindo ainda? Pô, me segue, segue o colégio. Vai lá, procura lá CS Maria Cascavel, procura lá Professor Tiago Pereira, vai lá e ó, faz esse post maravilhoso, beleza? Vamos voltar aqui então. Bom, a Alemanha nesse contexto acaba tendo aí, ó, a criação da famosa República de Weimar. O que foi essa República de Weimar? Então, como Berlim acabou ficando isolada, literalmente Berlim acabou ficando isolada, criou-se uma outra capital. E aí essa outra capital tinha sede na cidade alemã de Weimar. Muito bem. Essa nova organização política aí, ó, estruturada principalmente para que os países que ganharam a guerra continuassem se mantendo aí enfiados e mandando na Alemanha, estabelecia então uma república federativa,
bicameral com o Reichstag e o Reichsrat, que seria basicamente aí, uma divisão da mesma maneira que nós temos no Brasil o Senado, e a Câmara dos Deputados. E ela era presidencialista e parlamentarista também. Só para você falar, nossa, mas que interessante isso, Então, uma organização política diferente. Só que a gente percebe que a história da Alemanha, ela é pautada no conservadorismo, ela é alicerçada principalmente aí no mandonismo e também, é claro, a gente sabe que infelizmente o totalitarismo nunca deixou livre a Alemanha, nunca, desde o começo da sua história é assim. E aí, pelo menos na história recente que a gente está falando aí, ao começo dessa história, a partir do processo de unificação, já era essa situação. Mas já vamos entrar nesse assunto, tá? Só para você ter uma ideia, então, nem todos concordaram com essa situação, nem todo mundo achou interessante essa situação aí de ser criada essa República Federativa, principalmente porque ela era comandada pelos países que venceram a Primeira Guerra Mundial e acabaram determinando isso através do Tratado de Versalhes. E aí a gente tem o que então? A gente tem aí, os grupos políticos, tanto de esquerda quanto de direita, cada um dentro da sua ideologia, lutando para tentar acabar com isso. Quem deu o primeiro passo foram os socialistas. A partir da Revolução Espartaquista, liderados por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, tentaram instalar o socialismo, alguns alemães tentaram instalar o socialismo aí dentro da Alemanha, dentro dessa pegada, dessa onda que é aí, que está já acontecendo por conta da Revolução Russa de 1917. Não deu certo esse movimento, ele acabou sendo caçado, acabou sendo extirpado. Nesse contexto, a gente vê também surgir aí o Partido Trabalhista Alemão, em 1919. No ano seguinte, passou por uma reestruturação, chamando-se Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tendo como líder o senhor Adolf Hitler, que era um austríaco, que tinha, claro, todo um entendimento em relação à população alemã, já que a Áustria e a Alemanha têm muitos aspectos dentro da sua genealogia em comum. Então ele que lutou, inclusive, na Primeira Guerra Mundial pela Alemanha, falou, não, vou defender com unhas e dentes esse território. E passou a atuar aí dentro da Alemanha, certo? Como eu falava para vocês, então, é difícil falar em democracia na Alemanha. É muito difícil. Então, o que a gente vê? Já teve um processo de unificação que envolveu conservadores. Já é uma situação problemática, certo? E aí, nesse contexto, a esquerda tentou fazer alguma coisa, para libertar a Alemanha desse controle todo aí estrangeiro. Não deu certo. Ainda assim, a gente sabe que vai existir uma cultura política autoritária, além de socialistas, monarquistas e ultranacionalistas, de extrema direita, também tentaram derrubar o governo. Só que aí você tem que lembrar de uma coisa, A Alemanha, nesse contexto, dependia e muito dos Estados Unidos e da Inglaterra. Como uma das cláusulas acabou determinando que a Alemanha teria que pagar uma indenização para os países que venceram a guerra, a Alemanha encontrava-se aí, no começo dos anos 20, com uma hiperinflação. E aí, por conta dessa enorme dificuldade, essa baita dificuldade, acabou acontecendo o quê? A suspensão de compromissos que haviam sido acordados pelo Tratado de Versalhes. Resultado, a França até chegou a invadir a Alemanha para tentar recuperar esse prejuízo. E aí, não aceitando essa situação e também não aceitando a República de Weimar, Adolf Hitler planejou e quase colocou em prática o famoso Putsch de Munique, ou o Putsch da cervejaria. Por que Putsch da cervejaria? Porque em uma famosíssima cervejaria na cidade de Munique, na Alemanha, ele e o seu grupinho reuniam-se confabulando justamente para acabar com esta situação horrível, horripilante, que era esse controle exagerado, que era esse controle aí feito sobre a Alemanha. Falou, não, vamos acabar com isso aí agora, tá? Acabou acontecendo o quê? Hitler foi preso na cadeia, claro que ele teve muitas regalias, ele não ficou assim
penalizado. Não, ele teve bastante regalia. O cara ficou bem na foto aí, certo? E aí ele escreveu lá um livrinho, né? Um livro chamado Minha Luta, em alemão Mein Kampf. E aí nessa obra ele acaba estruturando de que maneira, certo? Como é que ele faria para retirar a Alemanha da trágica e complicada situação econômica, essa crise toda que acabou pegando aí a Alemanha por causa da forma como terminou a Primeira Guerra Mundial, e tudo aquilo que seria importante de se fazer para tirar a Alemanha dos problemas relacionados aí às dificuldades e à crise. O problema desse livro também é que ele tem aí alguns elementos que é vergonhoso, é vexatório falar, principalmente por conta da perseguição étnica, que infelizmente é uma das marcas significativas do nazismo, infelizmente. Por falar em nazismo, não sei se você já parou para pensar que a palavra nazista é, na verdade, um acrônimo, né, da expressão Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, tá? É aí que forma a palavra nazista, certo? Daí que vem, então, o termo nazista. Que, na verdade, é o quê? Não é nada mais, nada menos do que um fascismo. É um fascismo, é um tipo de fascismo, só que típico aí da Alemanha. O que difere o fascismo italiano do fascismo alemão? O que difere é essa situação extremamente problemática em relação justamente a quê? A essa ideia de que não há necessidade de se ter uma religião, e Adolf Hitler passa a ser entendido como um deus pela população alemã e por ele mesmo, e também, principalmente, essa questão imbecil de se criar uma raça pura. Não tem outra palavra. Você pode até falar assim, ai, credo, por que o Thiago tá bravo? Ué, a pessoa que defende a ideia de uma raça pura aí em pleno século XX, ou seja, em qualquer momento da história, né? A pessoa fala, vou criar uma raça pura. Desculpa ser imbecil, desculpa ser... Deve ter um ego muito diminuído, você deve ter um baita de um problema. A gente sabe que ele, obviamente, tinha, certo? Para conseguir resolver os problemas da Alemanha, Hitler vai criar, então, as tropas de assalto. Aqui tá errado, tá? É SA, não é AS. E essas tropas de assalto tinham uma função específica. Não, nós vamos, então, eliminar os problemas da Alemanha. Então, onde tinha lá alguns socialistas se reunindo, onde tinha ali um determinado grupo de pessoas se reunindo em nome de Marx, não sei o quê, não, vai lá e acaba com essa galera, certo? Liderados pelo capitão Ron, as tropas de assalto barbarizaram. Inclusive, essa influência toda acabou ajudando o nazismo a ganhar uma força muito grande. Nisso tudo, nós temos essa escalada nazista, esse grandioso crescimento e fortalecimento do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Mesmo que em meio à crise de 1929, que também acabou atingindo a Alemanha, parece que a crise acabou sendo um catalisador para que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, ou seja, o Partido Nazista, crescesse ainda mais. Por quê? Porque isso acabou criando, claro, uma cisão entre sociais-democratas e liberais, e aí nessa onda de desemprego e inflação, nós vemos também uma baita de uma polarização política. E aí, de um lado, os socialistas, já combatidos, do outro lado, a direita. Na verdade, representado aí pelo Partido Nazista, formando a extrema-direita. E aí Hitler vai contar, além das tropas de assalto, de novo saiu errado aqui, que coisa, vai contar também com as SS, que são as tropas de proteção. E aí esses dois grupos vão acabar coibindo, vão acabar coagindo, em nome simplesmente do partido nazista, não é em nome do governo, é em nome do partido nazista, certo? E eles vão barbarizar, eles vão fazer acontecer. E ainda mais, por que eles vão ganhar um apoio enorme na Alemanha? Porque uma boa parte do empresariado, grandes produtores rurais, grandes industriais, passaram a apoiar os nazistas com medo do socialismo chegar na Alemanha. E aí isso acaba sendo muito bem recebido aí na Alemanha, Essa ideia de alguém que combate o socialismo, alguém que combate a esquerda,
Pô, isso vai ser muito bem recebido. Tanto é que teve um aumento na quantidade de parlamentares nazistas, né, tanto no Reichstag quanto no Reichsrat, teve um aumento considerável. Né? Os caras passaram de 54 para mais de 200 parlamentares aí nas duas câmaras. Fora isso também, pela pressão de muitos desses grupos, né, que economicamente eram mandatários na Alemanha, acabaram fazendo uma pressão muito grande, até que então o Marechal Paul von Hindenburg, ele que era aí, o presidente, ele vai nomear Hitler como chanceler, como primeiro-ministro. Até que então, depois, né, de 1932, quando acontece aí uma farsa envolvendo o incêndio ao Reichstag, a gente sabe, é claro, né, que esse incêndio ao Reichstag aí, ele foi feito de forma proposital pelos nazistas, para tentar ludibriar a população, insuflando a população contra os socialistas, daquele jeito. Olha, tá vendo? Pegou fogo no Reichstag. Quem tocou fogo lá? Ah, foi os socialistas. Ah, então agora a gente tem que dominar tudo para colocar uma ordem aqui no coreto. É isso aí que acabou acontecendo. E a partir daí, então, Hitler passa então a declarar em 1933 o Terceiro Reich, certo? Então aí começava o Terceiro Grande Reino Alemão. E Hitler vai então começar a governar. O mais interessante é que ele já tem um apoio grandioso, mas para ele ficar unanimamente, só ele governando, ele vai então eliminar alguns daqueles que ele acha que são perigosos. Vai fazer um expurgo no Partido Nazista. E esse expurgo fica conhecido como Noite dos Longos Punhais. Nessa Noite dos Longos Punhais, ele eliminou mais de 5.000 membros do Partido Nazista. Por quê? Porque ele queria ter o controle unânime e indissociável. E o Capitão Ron era uma possível ameaça. A gente sabe que não era uma ameaça, mas Hitler, na sua enlouquecida forma de governar, foi lá e eliminou. Para quê? Para ficar com o poder todo. Além dessa ideia, ele vai também acabar colocando em prática suas ideias em relação ao nacionalismo e em relação ao arianismo através das leis de Nuremberg. E aí, com essas leis de Nuremberg, ele vai acabar fazendo o quê? Olha, agora a gente tem que, então, eliminar todos aqueles que não se enquadram no conceito do arianismo, na raça pura, the master race. E aí acontece uma outra triste noite, que foi a Noite dos Cristais, onde aí uma grande quantidade de judeus acabaram sendo presos, alguns muito violentados e outros mortos. E aí começava a loucura de Hitler, junto com as leis de Nuremberg, começava a loucura dele de encarcerar judeus, os famosos campos de concentração, e eliminar de um por um. Isso, infelizmente, aconteceu já desde então. As leis de Nuremberg são de 1935, certo? Mas até 1945 a gente sabe que, infelizmente, judeus acabaram sendo eliminados, acabaram sendo exterminados, algo em torno de 6 milhões de judeus. Como é que Hitler fez para conseguir esse apoio todo? Através de um camarada chamado Joseph Goebbels, que era o seu ministro da propaganda. É o ministro da propaganda. E o cara vai entender que a propaganda é a alma do negócio. Ele vai vender muito bem a ideia do nazismo. Através de filmes, através de revistas, através de jornal, através principalmente do rádio, Adolf Hitler vai fazer ser ouvido por todos os cantos da Alemanha. E aí, para ele, a Alemanha era pequena, precisava aumentar. Ele cria, então, a doutrina do Lebensraum. Lebensraum significa espaço vital. O que seria o espaço vital? Bem, como a Alemanha perdeu muitos territórios por conta das determinações do Tratado de Versalhes, a Alemanha precisava reaver esses territórios, precisava recuperar esses territórios. Por isso, Hitler vai defender, então, uma política expansionista, certo? Vou deixar mais uma pergunta para vocês, mas essa não é um desafio. Essa aqui é para vocês me responderem na aula de quinta-feira, tá? Que a gente vai estar ao vivo, então a gente vai estar online. Estaremos live. Enquanto a Alemanha crescia novamente, os países ocidentais só observavam tal crescimento. Por que eles não fizeram nada?
Por que os países ocidentais perceberam que a Alemanha estava crescendo, mas não fizeram nada para deter esse crescimento, ainda mais, é claro, em relação ao desrespeito a algumas determinações do Tratado de Versalhes? Galera, espero que vocês façam, obviamente, façam o desafio por completo. Espero que muitos de vocês venham fazer esse desafio, certo? Isso vale muito a pena lá sobre o Tratado de Versalhes, beleza? Se ficou alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, por gentileza, pode me chamar. Fala comigo, bebê! Beleza? É nóis, tamo junto. Forte abraço, beijão no coração de todos e até!